Fê, Oba. você tem medo do Brasil virar uma Venezuela? Cara, e se a gente discutisse isso com um venezuelano? Boa, hein? Bora? Bora! Depois da vinheta. Pronto. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Para e Ponto, exatamente, o lugar onde gente e meio ambiente se encontram. E aí, Flavião? Bom dia. Bom dia, Tudo bem boa aí? tarde, boa noite. Boa noite, tudo que for, né? Tudo que for. Tudo certinho? Tudo em paz. Antes de começar mais um super papo aqui, galera, com vocês, eu quero pedir, se inscreva aí no canal, deixe seu like, comentário, sugestão. Acione também o sininho da rede social, assim você fica por dentro de tudo que é postado aqui nas nossas redes sociais, não perde nenhum capítulo, nenhum episódio aqui do Para e Ponto. E Flavião, estamos lá no Apoia-se, hein? Bem lembrado. Agora é possível você ser um apoiador do canal, ter vantagens exclusivas, estar mais perto da gente, estar mais perto do Flavião, olha só que privilégio, hein? Participar das nossas reuniões de pauta, né, Flávio? Olha aí. Isso aí. Que bacana. Então vem junto com a gente, o link está na descrição, apoia.se/pariponto, saiba como ser um apoiador do canal e ter vantagens exclusivas. Hoje o nosso papo vai ser muito bacana aqui, Flávio. Internacional. Nosso primeiro convidado internacional, ele que é consultor aí na área de risco ambiental, risco climático, ele vai explicar também um pouco mais pra gente e veio direto da Venezuela, né, aqui pro Brasil, já está aqui há algum tempo e vai contar um pouco dessa história. Alejandro Godoy, seja muito bem-vindo, meu cara. Obrigado. E aí, tudo certinho? Como é que tá aqui no Brasil? Já Tudo tá há algum bem. tempo, né, Alejandro? Já estou aqui há quase 5 anos. Tá. Agora recente, estou cumprindo 5 anos aqui. Entendi. E estou me adaptando a essas mudanças climáticas que estão Que tendo loucura, aqui. né? Um dia de manhã é 30 graus e na noite 10. Para mim isso é fatal. Porque no meu país é 40 graus todo tempo. todo dia. Até no inverno. Não, a gente não tem inverno. Não tem inverno, não existe temos lá. inverno. Olha só. A gente sofre aqui. Que delícia, hein? A gente tá aqui até no ar-condicionado, a gente subiu lá para receber o Alejandro e hoje a gente tá no começo de setembro, né? Ainda no inverno. E já tá calor aqui às 9 horas da manhã, né? É uma delícia. É uma delícia, né? Dá vontade de ficar no sol lá. A gente quase falou, vamos gravar esse episódio no sol. E Alejandro, fala para mim, como começou a sua história então com o Brasil, né? Como é que você veio parar aqui? Bom, realmente a minha história começa não diretamente comigo, sino com minha irmã, né? Tá. Minha irmã, ela é arquiteto e ela é bem boêmia. Ela estudou em uma faculdade em Caracas, né? A Universidade Simón Bolívar. E é uma faculdade que permite muita troca com distintas universidades de vários países. Não sei porquê, quizá destino, ela decidiu vir para a USP em 2009. Então ela veio e eu, como sou consentidor dela, eu mimo muito ela também. Então eu cheguei, você está no Brasil, está em São Paulo, eu quero conhecer São Paulo, vamos lá. Então eu fiquei aqui uns 15 dias e realmente confesso que fiquei interessado em Brasil, né? Eu achei bem interessante, claro, a visão de turista é completamente diferente de residente. Sei, é verdade. Completamente, mas eu fiquei apaixonado pela USP, né, pela cidade, o grau de desenvolvimento. Eu imaginava Brasil mais o que é vendido fora, né? É Rio. Então imaginei Rio, todo mundo com banhador, todo mundo... Não tanto uma metrópole, né? Nada. Nunca me associei a Brasil com uma metrópole. Quando eu chego aqui a São Paulo, a grande metrópole latino-americana, eu cheguei, parece interessante aí. Então depois voltei, fiz a minha vida lá na Venezuela e tal. E depois, bom, até 2018, a gente teve que sair, por questões de saúde, né? O tema de saúde lá complicou bastante, não conseguia medicamentos, tal, o nível de salário baixou muito, eu sou engenheiro químico, trabalhei mais de 10 anos na PDVSA e é uma realidade que a gente não pode esconder. O poder aquisitivo dos venezuelanos diminuiu muito rápido, muito, né? Então, praticamente, eu passei de ganhar um promédio mais ou menos $100, de $1.500, $1.200, a ganhar 100. Então, mesmo? Caramba. Não compensava nessa época. Então, eu comecei a avaliar opções. E a opção mais fácil, mais rápida e mais barata é onde está minha irmã, para lá. E aí começou esse caminho, né? E nesse caminho, eu fiz vários erros. Um erro para mim. Estados Unidos foi um erro para mim. Tá. Horrível. Eu tenho família lá e eles já têm muitos anos lá como migrante. Em qual região que eles estão lá? Agora também, depois de 20 anos, 30 anos. Não, mas em qual estado que eles estão lá? Em qual Florida. cidade? Flórida, tá. E quando eu chego, como migrante também,
a vida de imigrante nos Estados Unidos é bem difícil, até humilhante. Sim. Então, eu tive que fazer, também fui desses venezuelanos que tive que ir lá nos Estados Unidos a lavar banheiro, a lavar piso, fiz um monte de coisa que não gostei. E eu falei, eu não preciso fazer essas coisas, sou engenheiro, tenho que ir a outro lugar até a trabalhar de minha área. E minha irmã, Maria, o nome dela, falou, vem aqui vai ter trabalho, aqui vai ter coisa para fazer. Tem muita coisa para fazer aqui no Brasil, e Brasil as pessoas são mais legais que lá. Bom, tem razão. Você que tá dizendo, você que tá dizendo. Não, você compara. Eu vou ser obrigado a concordar, mas você que tá dizendo. A pessoa de Brasil é mais feliz. Você imagina a frustração, eu nos Estados Unidos, em Florida, em fevereiro, com frio, inverno, e minha irmã mandando fotos de carnaval. Eu gosto de carnaval. Você imagina isso? Não compensa. Aí decidi, foi um erro vir aos Estados Unidos. Aprendi bastante. Aprendi de humildade, de coisas, de que é o que o latino passa, entender todos os sacrifícios que o latino, o venezuelano nesse caso, tem que fazer quando sai desse país. Aí comecei a mudar um pouco o esquema de que não, que o que eu preciso, que o que eu quero. Então vamos ver aqui no Brasil. Com objetivos um pouco mais claros, cheguei aqui, mas também o Brasil tem sua burocracia, já melhorou, né, bastante, mas nessa época, para eu conseguir trabalho, eu passei 3 meses, e meu primeiro emprego, como todo brasileiro, foi trabalhar em Atento com telemarketing. É mesmo? É mesmo, foi horrível também. Cara! Foi horrível também. E aí, mas você atendia já falando em português? Não, ou era para uma empresa que falava espanhol? Para Facebook. Ah, e Facebook tem suas oficinas principais aqui e eles atendem todo o mercado latino-americano, de México para baixo. É Espanha também. Aí aprendi também com eles. Não sabia que era Atento que fazia, não? Sim. Aí aprendi bastante com eles, aprendi de marketing, aprendi muito, me interessei pelo tema da computação, programação, esses pontos aí, mas o esquema de trabalho de Atento não é segredo para ninguém, é bem complicado, né? É bem complicado. E depois de aí tive a sorte e perseverança. Mandei muito currículo, falei com muitas pessoas. E aí depois de 6 meses, me liberei de Atento. E comecei a trabalhar de novo na área de petróleo. Que legal. Então aí, e aí depois já comecei a ver outras opções, outras empresas. E aí, aí começou e continuou, né? Sempre procurando pessoas, sempre procurando contatos, né? Fiquei quase 1 ano trabalhando embarcado. Olha. Em área de petróleo como treinador das NR, as normas regulamentadoras de segurança de trabalho. Também aprendi segurança de trabalho aqui. E depois aí caiu a pandemia. E como eu não posso ficar tranquilo, comecei a procurar, eu quero trabalhar na parte de ambiente. Aí encontrei a Brabs. Aí comecei a ver como funciona. Que é isso primeiro? Porque a gente não tem essas coisas lá. Não tem esse conceito de sustentabilidade que você usa aqui. É muito diferente que a gente tinha lá. Já está, vamos falar que está entrando esses temas, né? Eu já tinha tratado o tema de sustentabilidade na Venezuela desde 2009. A gente está tratando sobre esses temas. Mas PDVSA tratava como balanço socioambiental. Deixa eu fazer só uma legenda aqui, para quem não sabe, porque a PDVSA, que você já citou mais de uma vez, sim, é empresa de petróleo. Né, que seria equivalente a petróleo de Venezuela. Isso. Seria equivalente a Petrobras na Venezuela. Exatamente. E a ABRAPS, que você acabou de citar, é a Associação Brasileira dos Profissionais pela Sustentabilidade, pelo Desenvolvimento Sustentável. Então é só para fazer um glossário. Um glossário aqui para o pessoal que tá nos vendo e que não é da área. Usa muitas siglas. Né? Exato. E a petróleo também usa muitas siglas. Então você sempre, lá na Venezuela, você trabalhava na PDVSA, na área do petróleo, e aqui você encontrou a ABRAPS para trabalhar na sustentabilidade. Desculpa te cortar, mas é só para fazer um... Vale a pena também. É importante saber situar todo mundo aqui. Então, aí eu comecei aí, aí conheci a Flávio, que Flávio está relacionado na área de gerenciamento das contaminadas, e eu trabalhei também nessa área. E aí eu comecei a ver como funciona, entender. Eu não tinha nem ideia do que faziam aqui, mas eu gostava desses temas, né? Aí entendi que na parte técnica é igual, né? Brasil e Venezuela, tecnicamente, tem o mesmo nível de conhecimento, mas na parte de legalidade, realmente, o Brasil tem um avanço maior que nós.
Depois de aí, bom, encontrei outra empresa, que agradeço muito as pessoas. A empresa se chama RSE, Gerenciamento de Risco e Sustentabilidade, mas também é outra sigla, né? Mais uma para conta. Isso, exatamente. Então, eles me deram a oportunidade também de trabalhar com eles, né? Mas já mais como consultor, como engenheiro. Mas eles trabalham na área de segurança de processo. Tá. E eu, assim como que, nossa, de novo, outra vez segurança. Nossa, eu não gosto de segurança. Mas depois, trabalhando com eles, vendo o enfoque que é dado aqui no Brasil, eu achei bem interessante. E a questão de risco, né? Uma questão de que eu entendi com eles, né? E que também que realmente toda a minha vida eu trabalhei foi avaliando risco. E aí sempre risco na área contaminada, risco climático, risco de sustentabilidade, risco de segurança de processo. E agora é o que eu trabalho aqui. E o jeito como é levado isso aqui, como está sendo feito e gerenciado, nossa, eu acho muito legal, muito interessante. Eu até me apaixonei por essa área também. Que legal, cara. Então, comecei alguns estudos, comecei a estudar, comecei a pesquisar. E além da oportunidade, a troca de ideias com isso também é bem interessante. Eles trabalham na área de mineração, aprendi de mineração. Tá. Trabalho na área química, aprendi de química também, ainda mais. Vai conhecendo tudo, né? E agora voltei de novo à área de petróleo outra vez. Ela me chama. Voltando às origens. Não te deixa escapar. Não tem como. Sabemos bem como é que funciona isso. Ele tenta escapar, criar novos horizontes, mas ele atrapa, tem coisas que te atraem. Muito atraente. Sinal que você é competente na área, senão você já tinha sido espirrado da área. Não. É assim mesmo. Leandro, deixa assim. A gente conversava aqui antes de iniciar o episódio que Venezuela é um tema polêmico, né? Que causa emoções das mais diversas possíveis. Então ele não pode perder a oportunidade de falar com alguém que de fato entende o que está acontecendo lá ou tem a sua visão própria do que acontece lá. E mais interessante ainda, no meu ponto de vista, é que você tem a visão de lá, mas você já está no Brasil há 5 anos. Sim. Então você já tem esse paralelo para você poder traçar. Aqui no Brasil, tem muitas pessoas que, principalmente, a gente vê isso bastante em período eleitoral, né? Que fala assim, o temor do Brasil virar uma Venezuela. Virou até um bordão. Um bordão. Né? O Brasil vai virar uma Venezuela. Talvez poucos saibam o que isso significa de fato, porque a gente não sabe direito como é que é. O que isso quer dizer com isso, né? Claro, tem o viés de virar uma ditadura, uma autocracia, a questão econômica, vai muito por aí. Mas eu queria que você desse a tua visão. Você já deve ter ouvido isso aqui no Brasil. Sim, 2 vezes, em 2018 e 2022. Principalmente em 2022. Então, assim, o que você enxerga disso? O que é, do ponto de vista teu como venezuelano, o que é a Venezuela, como chegou ao ponto de você, por exemplo, em 2018, ter acontecido essa defasagem salarial, de você como engenheiro sair de $1.500 para $100, o que aconteceu lá? Contextualiza a Venezuela pra gente. E como é que você enxerga esse temor de alguns brasileiros do Brasil virar uma Venezuela? Tem fundamento isso? O que isso quer dizer para você? Como um venezuelano brasileiro, um brasileiro venezuelano. Nossa, tá pedindo temas muito complexos. Vamos ver como começamos aqui. O caso desse medo de Brasil virar uma Venezuela, para mim, eu acho que realmente é um discurso político até errado. Porque, primeiramente, os brasileiros têm que entender que não é possível comparar Brasil com Venezuela. Okay? Ou na forma como está organizada e estruturada, a forma econômica, vou falar de alguma forma aí, é completamente diferenciado. O Brasil, com o passo do tempo, ele virou uma potência industrial. Tem uma fortaleza industrial bastante grande. Venezuela, com o passo do tempo, virou uma economia de portos. Ou seja, todo é importado na Venezuela. O nível de produção da Venezuela é muito baixo comparado
proporcionalmente com o Brasil. O Brasil tem capacidade de autossustentar, de produzir todo o que consome, pelo menos um alto porcentagem. Matéria-prima, produto intermédio, produto final, tem uma grande quantidade. Também depende das importações por tema, mas da globalização, né? Convênios internacionais e outras coisas. Mas o Brasil tem uma potência industrial muito grande. Venezuela não. Venezuela vira essas situações, porque a única fortaleza, por um erro político, não recentemente com o mal chamado socialismo, há mais de 100 anos de basar sua economia no desenvolvimento do petróleo. Tá? Então, Venezuela tem 100 anos de indústria de petróleo e tem 100 anos dependendo de uma economia de porto. Tá. Porque em esses 100 anos nunca foi interesse do Estado, tá? Usar esse dinheiro público, porque PDVSA é uma empresa 100% pública, em fazer um investimento permanente. Eles usaram esse dinheiro para seus negócios próprios, suas questões assim, mas também simplesmente para dar, digamos, certos benefícios temporais com as pessoas. Então, a economia da Venezuela, em esse momento, começou a ser bom quando os preços de petróleo estavam muito altos e muito ruim quando os preços estavam muito baixos. Então, quando os preços estavam muito altos, todo mundo tem dinheiro, a economia se movimenta, todo mundo está gastando, todo mundo está viajando. Mas quando o petróleo está em $20, ou chegou um momento a custar $3 por barril, a final dos anos 90, Venezuela entrou em crise, porque não tinha dinheiro. Não tinha como pagar e começou a crescer uma deuda interna e uma deuda externa, né? Então, Venezuela tem vários períodos como icônicos, né? Tá. Nos anos 70, eu acho que foi 1971 ou 73, quando o governo venezuelano aceita o convênio a oferta das empresas transnacionais, tá? Que eles tinham que devolver, tá? Eles tinham que dar, nossa concessão terminou, a gente vai devolver as instalações petroleiras ao Estado venezuelano, o Estado venezuelano vai decidir o que vai fazer com elas. Eles, um ano antes, fizeram uma negociação com os políticos daquela época, eles venderam chatarra ao Estado venezuelano. PDVSA se fundou com plantas de produção de petróleo, de refinação, que praticamente já tinham sua vida útil vencida. Então, iniciar uma empresa com uma dívida estrutural desse tipo, com um passivo industrial desse tipo, evidentemente não vai ser a melhor empresa. Okay? Depois desse momento, os preços de petróleo se dispararam e aí PDVSA se recuperou e começou a fazer investimentos dentro da própria empresa, né? Tá. Depois aí passou outro período, iniciou um intento de privatização, mais ou menos o que está acontecendo aqui com o Presal, que é o que mais ou menos entendo, começam a fazer algum tipo de concessões. Ixi. E aí começou a haver uma privatização. Aí foi mais evidente que a PDVSA ia ser gerenciada através de um lobby petroleiro, promovido pelos gerentes dessa época e pelo mesmo governo, porque a PDVSA já para esse momento era pública, 100%. Tá. E aí já começou a ver, os ingressos ficavam dentro da empresa, não ficava nada para o Estado praticamente estava sem dinheiro. Venezuela entrou em uma crise, petróleo baixo, não tem dinheiro, PDVSA não está rendendo, não está dando ganhos, entrou em crise, finais dos anos 80, 90. Finais dos anos 80, acontece uma explosão social que a gente chama de Caracas, que foi realmente o ponto de inflexão que Venezuela teve, né? Aí passamos de pensar que Venezuela era um país saudita, uma Arábia Saudita, né? A entender que Venezuela é um país que tem pobres, tem muitos pobres. Aí apareceu Hugo Chávez 3 anos depois. Aí ele chegou com um discurso novedoso, impactante, e ele fez uma proposta toda vida. Quem fale que Chávez falou que não ia chegar às condições que estão, a melhorar as condições de vida dos trabalhadores, está mentindo. São pessoas que nunca leem a história, não conhecem a história.
Chávez sempre manteve o mesmo discurso constantemente, né? Tá. Seu discurso principal é justiça social. A gente temos pobres, não podemos ter pobres se o petróleo está muito alto. E aí começou uma discussão política. Chávez foi preso, depois foi declarado livre, isento de toda culpa e tal. E ele ganha em 1998. Sim. Quando ele começou a implementar umas reformas profundas, porque ele fez a mudança da Constituição, ele acabou a Constituição anterior, ele fez uma nova Constituição, onde ele fala, temos propriedade privada e temos propriedade social. Então, já é um conceito que eles não gostou. Temos uma ampliação de direitos, em onde fica mais expresso nossa Constituição, direitos laborais, direitos econômicos, então todo mundo tem direito a. E outro tema também é o tema de inversão social, justiça social. Então, isso que está na lei. Então, para articular o que está em uma lei, para lá passa muito tempo. Aí entra o jogo dos interesses, né? Chávez começou a colocar, as empresas grandes têm que pagar mais, o pequeno tem que pagar menos, gera menos renda. A lógica básica para uma pessoa normal. São pessoas que pensam que não, porque você tem que dar incentivos, a pessoa que ganha mais, porque ele que traz capital, e beleza, isso é certo. Mas se ele consome mais, gasta mais, gera mais renda, tem que ganhar, tem que pagar mais também. Então, aí isso começou a virar uma situação política, aí teve muita influência da mídia, tá? Chávez não foi perfeito, teve erros. Foi militar, né? Como militar, ele tomava decisões muito... É assim como eu falo, e tem que ser dessa maneira, né? Então, um erro que para mim é fatal, né? Durante todo o período que ele esteve lá, é ficar unicamente com um círculo militar muito próximo. Ele descartou todo o círculo civil. Então, os profissionais das faculdades não tinham acesso às grandes posições dos ministérios. Estava tudo com o militar. Então, aí praticamente tudo virou uma economia baseada nos interesses dos militares. E não sei por que o militar venezuelano, alguns militares venezuelanos, têm essa necessidade de eles querer ter controle de tudo, né? O econômico. E de maneira resumida, começou a criar alguma quantidade de vícios, porque realmente a empresa privada ele não tinha como entrar. Não vou falar que Chávez foi culpado de tudo, mas o círculo que envolvia, entenda-se Chávez como governo, okay? Não permitia a entrada dos civis. Nesse início, só para te pegar aqui o fio da meada, Alejandro, teve um momento nesse início que o Chávez, de certa forma, conseguiu promover uma justiça social? Sim, teve um equilíbrio? Como que foi isso? Ele começou a gerar... As pessoas começaram a viver melhor? Muitos benefícios sociais. Sim, porque o petróleo estava alto. Sim. Então, o petróleo estava alto e começaram a fazer muitos investimentos. Né? Investimentos em empresas, muitos programas. Realmente, ele desenvolveu um sistema muito parecido ao que é o SUS aqui. Ele tentou fazer várias UBS. Se melhorou bastante. Todo mundo começou a ganhar melhor, tinha mais acesso. Venezuela, a demanda cresceu bastante. Ok? Mas... como eu estava falando. Eu sei que eu estou falando muita parte negativa aí, mas, infelizmente, isso começou a comer todos esses aspectos mais positivos que a gente teve. Positivos, com certeza, começamos a criar estruturas, os hospitais, começaram a criar uma rede completa de saúde, universidades, a gente tinha universidades para todo mundo. Todo mundo tinha direito a estudar todos os níveis de educação de graça. Doutorado, pós-doutorado, mestrado, todo era completamente fácil para poder entrar, né? Ele começou a criar programas que entregava entregava computadoras para as crianças, comida para as crianças. Esse programa que aqui eu vi se chama Bom Prato. Ele também fez muitos locais para isso. Mas o foco de Chávez sempre foi as pessoas pobres. Por isso é que Chávez tem uma alta aceitação em pessoas pobres, né? E pessoas que chegavam a esse benefício. Chávez, infelizmente, não deu uma atenção diferenciada para a classe média. Diferenciada no sentido das necessidades da classe média, né? E aí, bom, aí começou a
criar, empezar esse desconforto. A classe média, em esse momento, né, porque eles veiam que eles não sentiam nenhum tipo de benefício. Entendi. Para eles acessar, eles queriam montar um negócio, uma empresa. Não tinha nenhuma incentivo para isso. Não tinha incentivo, não tinha benefício. Mas a classe pobre tinha bastante. Tá? Porque o processo educativo, falar de alguma forma, não chegou a promover o tema de que essas pessoas de baixa renda geraram renda, sino simplesmente começaram a ter esses problemas e eles começaram a criar vícios. Tem pessoas que cresceram e tem pessoas que não cresceram, que aproveitaram essas necessidades, esses benefícios. Ou seja, de uma certa forma, essa política de dar atenção à população mais necessitada não foi suficiente para fazer com que o nível dessa população aumentasse e você eliminasse um nível de pobreza maior. Sabe o mais triste? Que serviu. Serviu? Serviu. Eu estudei com pessoas, por exemplo, eu estudei na universidade pública. Mas eram exceções ou de fato fez de fato aconteceu? De fato fez, que eu vou comentar aqui. Eu estudei com pessoas em uma universidade pública, são as melhores universidades de lá, que vinham do interior do país, estamos falando de que vinham, não sei, de Pará, por exemplo, vinham a estudar em uma cidade como São Paulo, e ele podia entrar com esforço de pagar as questões, mas tinha como entrar. E pessoas que moravam em parecida a uma favela, né? E entravam na faculdade. E essas pessoas estudaram, fizeram, e nesse período têm casa própria, têm carro próprio. Todos que estudaram comigo, de favela, de povo, de qualquer parte do país, todos são profissionais, têm casa própria, têm veículo próprio. Nesse período, porque nesse período tive oportunidade e a economia cresceu. Eu comprei 2 carros novos nesse período presidencial. Nesse período, minha irmã conseguiu comprar carro, meus pais também conseguiram montar uma empresa. Então, se teve um crescimento substancial para todos, muitas pessoas conseguiram viajar. Todo venezuelano começou a sair. É mais barato viajar fora da Venezuela que viajar aqui. Então, todo mundo conheceu Argentina, conheceu Brasil, conheceu Chile, Madrid, Aruba, Curaçao, que é muito próximo. As pessoas, em vez de, eu vou viajar para Santos, eu vou viajar para, não sei, uma ilha paradisíaca aqui para vocês. Fernando Noronha. Por exemplo. Então, que era praticamente mais barato viajar para Aruba ou Curaçao, e gastavam muito menos, e tem pessoas que vão a passar um final de semana para relaxar em Aruba. Companheiros meus de trabalho. Ou seja, quando eu comecei em 2007, nosso poder aquisitivo era muito alto, mas isso caiu. Caiu por quê? Eu queria perguntar, quando isso começa a virar e começa a gerar todos esses conflitos que a gente conhece, né, da Venezuela? Aí entra a parte mais polêmica. Quando Chávez morre... Isso 2013? 13, há 10 anos. Quando Chávez morre, o chavismo perde toda a força. Isso é a realidade. O presidente atual, Nicolás Maduro, ele não tem o carisma que tinha Chávez. Eu penso, minha opinião muito pessoal, quizá mais um comentário para receber que é mentira, que ele fez muitos esforços para tratar de limar essas asperezas, tratar de mediar em esse conflito. Ele começou a falar com a empresa privada, mas realmente a política era sair do chavismo e implementar uma política mais pró-América, pró-Estados Unidos, né? Tá. Então, aí começaram a haver protestas, porque eles não reconheciam o sistema eleitoral, começaram a criar muitas questões assim, e começou também a empresa privada, começou para mim não faz sentido ficar aqui, eu vou a encerrar. Eu não vou produzir mais, eu vou fechar as portas, você vai ver o que vai fazer. Então, o empresariado começou a deixar de investir no país. Começou a demitir pessoas. E, além disso, os Estados Unidos começou a lançar suas sanções econômicas. Quando os Estados Unidos coloca essas sanções econômicas, um país que os portos são do governo, a empresa principal é do governo, que a única empresa que leva dólares para o país é PDVSA, que é uma empresa pública. Você proíbe comercializar com ele, Venezuela fica sem dinheiro. Completamente. Venezuela é uma realidade, tá?
Porque além dos problemas internos, sociais, políticos, de corrupção, que todo país tem maior ou menor grau, Venezuela é um país que economicamente está isolado. E é uma economia que depende de fora. Se você fecha as portas, o que vai passar com o que está dentro? Entra o caos. Que ao final, politicamente, é o que eles tentaram promover durante os últimos 8 anos, que não conseguiram. E essa situação se agrava aí depois com o próprio Trump, que aí Exatamente. reforça as sanções. Reforça mais e ele aceita a Juan Guaidó como presidente. Exato. E aí Juan Guaidó... Como o Brasil também fez. De alguma forma não reconheceu a última eleição do Maduro e reconheceu o Guaidó como presidente. E aí, bom, aí ele se apresentou como uma opção, mas o que ele fez foi administrar todos os bens dos Estados Unidos, porque o governo dos Estados Unidos permitiu, e ele vendeu tudo. Praticamente. Vendeu, ou tentou vender todos os bens, vendeu parte de Citgo, vendeu instalações fora, sem ele ser um presidente, mas ele foi reconhecido por Trump e praticamente foi o único aval que os tribunais dos Estados Unidos apresentaram e permitiram para ele transaccionar com todos os bens que estavam lá para pagar dívidas das pessoas que o governo venezuelano nunca reconheceu, por outras questões aí mais políticas também, que estavam em juízo. Em juízo. Em juízo. Então, como os acreedores viram essa oportunidade, eles falaram com ele, vende todo e tu me pagas. E ele fez parte disso também. Ele vendeu muito. Ou seja, houve um desmonte dessa estrutura estatal. Externa. Venezuela, PDVSA, tinha muitas propriedades fora. Refinerias, instalações, áreas de armazenamento, navios. Eu acho que chegamos a ter também empresa de varejo também para a área da indústria. Muitos desses pontos chegaram a ser vendidos também. Tá. Agora internamente não. Internamente continua no poder da PDVSA um domínio estatal. Sim. Agora a exploração já é mista. Então, por exemplo, agora está tendo uma exploração com Chevron, não é isso que está acontecendo? Realmente eu não explorei um pouco desse negócio, mas por lei não pode ser mista. A Constituição nossa proíbe a venda de qualquer fração de PDVSA. É impossível. Eles devem ter uma concessão em umas condições bem abertas para eles poderem entrar. Qual é a concessão? Eles vão, exploram, produzem e eles tiram todo esse petróleo. Com Chávez, eles tinham que pagar o 33% de imposto. Entendi. Provavelmente eles não têm que pagar 33%, têm que pagar muito, muito menos, né? Agora, vamos lá. O que está acontecendo agora é uma retomada da produção de petróleo, até porque durante a pandemia teve uma queda, inclusive de consumo. Mas agora, com a pandemia, foi por a questão da Rússia, foi o que motivou realmente. Exatamente. E começa uma retomada longe ainda dos picos de milhões de barris de petróleo que foi lá na década de 90, início da década de 2000. Não, Chávez, 3,6 milhões. Milhões, mas agora está com 90 mil, 100 mil barris por dia. Está muito aquém. Está em 300 mil, 500 mil barris por dia. Bastante baixo, né, para nossos para esse padrão. Né? Até porque a economia depende disso. Sim, né? Exatamente. Agora, chega a ser não é uma divergência, não é um conflito, fugiu a palavra aqui. Mas no momento em que o mundo discute a história da descarbonização, né, de mudança de matriz energética, e você tem um país em que as questões sociais, os últimos números, se me corrija se estiver errado, enfim, mas são grandes de qualquer forma. Mais de 90% da população é na linha de pobreza, mais de 70% da população abaixo da linha de extrema pobreza, né? 2/3 das mulheres sem um emprego formal, um emprego regular. Então, ou seja, você tem as questões sociais muito dependentes desse mercado do petróleo pujante, enfim, que seja crescente. E o mundo discutindo o inverso. Ainda que haja também uma discussão, a ExxonMobil acabou de divulgar um relatório dizendo que duvida que o mundo vai conseguir, que os países vão conseguir reduzir a emissão de carbono a ponto de segurar
o aumento da temperatura até 2 graus. Então, por que com o argumento de que essa demanda de petróleo vai continuar por muito tempo, até 2050 pelo menos, porque a população vai crescer e tudo mais. Mas como você enxerga para a Venezuela esse conflito? Ou seja, num mundo que precisa descarbonizar e um país que depende da carbonização para acontecer, entendeu? Bom, e você, principalmente, que trabalha com sustentabilidade, como é que você enxerga isso? Eu não sou muito querido por falar essas coisas, pero... Mas é preciso, né? Eu concordo com a Exxon de que é muito difícil realmente que a gente mude de matriz energética. Você está falando mundo ou Venezuela ou ambos? O mundo. E Venezuela também entra aí nesse paquete. Venezuela menos que menos. Venezuela menos ainda, porque... Tem 300 anos de reserva de petróleo. 300 anos. Temos quase 200 mil milhões de barris para ser extraídos de um único ponto. Sem ter explorado o norte, que em teoria temos grandes reservas de gás, até aí não cheguei. Eu cheguei até o ponto que todo o Mar Caribe nosso é gás. Até aí cheguei eu, né, em 2018. Eu sei que na parte continental, né, na parte perto da Amazônia, que não é a Amazônia nossa, temos, eu acho que mais de 200 mil milhões de barris para ser extraídos. Isso dá uma taxa aproximadamente de 5 milhões de barris em 300 anos. Ou seja, se sacamos menos, dá menos. Venezuela provavelmente é um país que não tem interesse, eu acho que nem vai haver esse negócio aí. É difícil, é difícil com o nível de tecnologia, e mais que nível de tecnologia, o nível de interesse atual, mudar a matriz energética, né? Por isso que estão saindo essas outras opções, processos de mais, não viram a descarbonização, sino viram mais a compensação. Aí é complicado realmente, né? E Venezuela, ele está tentando tratar de ver processos mais eficientes, menos, tá? Pero a PDVSA, as petroleiras em geral, o mesmo caso de Venezuela, acontece aqui em Petrobras, acontece com Equinor, acontece com a Exxon, onde estiver trabalhando, né? Eles não veem uma possibilidade de promover essa mudança. Além de que o 2020, com a pandemia, tudo ficou ao descoberto. Realmente, esse para mim foi um mito, né? Esse mito das energias renováveis, das energias verdes, esse nível de avançada que estavam tendo, não? A Alemanha é o país mais avançado, é o país que está mais avançado, tem um grande desenvolvimento, Holanda e tal. E ficou claro de que não tem nada. Dependiam de Rússia. Do gás natural. Agora, corta a Rússia, elas estão virando loucos, não sabem o que fazer, porque não tem como solventar esse tema. São iniciativas boas? São. Que em algum momento, se eles tiverem o interesse real de se desenvolver, eles poderiam. Mas ainda tem um grande problema, que é a acumulação da energia. Que é a diferença que o petróleo dá. Você pode levar petróleo para qualquer ponto. Já agora estão levando gás para qualquer ponto. Já não precisa ter uma linha desde a fonte de gás até o receptor final. Já tem como fazer uma liquefação simples, rápida, e uma regasificação simples e rápida também. Aqui em Brasília já tem vários projetos. Eu já estou relacionado com alguns projetos deles. Então, já sei que é algo muito prático, muito simples. Então, por enquanto, eu duvido realmente que esse sistema de descarbonização como tal, que está promovendo, seja difícil, né? Mas como que anda lá o nível de conscientização, né? Você até comentou que algumas empresas estão começando a olhar mais para isso. Então, de fato, como está a cobrança em cima? Você sabe como está na Venezuela? Há uma cobrança internacional para que reveja esses pontos? Como é que está? A Venezuela está muito enxergada em outros problemas, verdade, né? Está focada em outras coisas. Está focada em outros problemas muito mais básicos. Entendi. Né? Então, realmente, existem programas, né? Existem programas de supervisão ambiental, mas esse nível de desenvolvimento em programas mais voltados à descarbonização, outros esquemas, realmente não dessa forma não está sendo feita. Que vende Venezuela nessa área? Venezuela tem um circuito de áreas protegidas dividida em 3 tipos de áreas: parques nacionais, parques naturais e áreas protegidas, né? Sejam qualquer tipo de necessidade. Então, Venezuela tem praticamente, olha, eu acho que
quase 40% de sua extensão territorial protegida. Então, Venezuela tem um potencial gigante para ser um sumideiro de carbono reconhecido, porque não tem política. E a política internacional não vê para a Venezuela, por bloqueio. Sim. É uma forma de ingresso, de promover. Tudo o que está sendo feito aqui, que está sendo retomado a partir desse ano, Venezuela tem um potencial gigante também. Tem um monte de O que você se refere é, por exemplo, o que foi discutido na cúpula amazônica agora no início de agosto. Exatamente. Que Venezuela agora foi convidado, Sim. mas Venezuela tem um quilômetro atrás comparado com os outros países. Ela está mais isolada, né? Exatamente. Mas isolada politicamente por termos de ideologias políticas, exato. Ideologia política. Mas, no final das contas, as discussões, pelo menos o que se viu... A cúpula amazônica, na verdade, não trouxe muita novidade em termos de meta. Isso aconteceu agora em Belém, no início de agosto. Sim. Né? Até como uma preparação para a COP de 2025. Mas, como você disse, a Venezuela foi convidada, o Maduro não veio, mas enviou um representante. Sim. Mas os problemas que enfrentados na região da floresta amazônica, da parte venezuelana, são muito parecidos com os problemas que acontecem no Brasil. É problema de garimpo ilegal, contaminação por mercúrio, o desmatamento ilegal. E até onde eu vi, é um problema agravado, como acontece aqui no Brasil também, por conta da desigualdade social, que leva muitas pessoas a esse trabalho informal, e ir para os garimpos, etc. e tudo mais. Você deu uma contextualização histórica aqui de como foi passando pelo Chávez, pelo Maduro. Como é que isso está hoje? Como é que essa questão social, a gente viu durante a pandemia também a migração, a grande migração das pessoas entrando no Brasil vindos da Venezuela, a discussão que teve sobre a acolhida dessas pessoas e tudo mais. E, de certa forma, também, a gente começou a ver, inclusive, pessoas retornando para a Venezuela, né? Que é o que você falou da história da xenofobia, de gente que é maltratada fora do país e viver no seu país, de fato, é totalmente diferente. Como é que está essa questão social à luz desse aspecto também de proteção da floresta, de compromissos internacionais em relação a isso? Como é que se encontra essa situação? Olha, eu acho que realmente está bem fraco mesmo, está bem debilitado, né? A prioridade das pessoas é o que eu percebo desde aqui, né? O governo vai por um lado e a população vai por outro. Então, não tem nada aí. O governo fala uma coisa e a população, fala o que você quiser, eu vou fazer o que eu preciso, que é comer. Então, eles procuram opções como conseguem comer e tal, como tal aí. Então, a economia venezuelana virou uma grande informalidade. Então, todo mundo sigue sendo uma economia de porto, né? Simplesmente de que já não é pelas vias legais dos portos, das aduanas nossas, sino por outras vias que, vamos falar que o governo tentou de dar umas opções para que as pessoas conseguiram comprar algumas coisas. Então, você consegue igual, é uma economia baseada basicamente em comércio, tá? Mas depende muito de muita ilegalidade. Tem muita... Não é um negócio formal, todo mundo faz um bico, faz se vira como pode, né? Bico, exatamente. Como a gente gosta de dizer aqui. Exatamente. Então, isso gera que realmente as pessoas têm uma floresta para de aproveitar o que conseguem da floresta. Faz uma sembra, eles talam alguns árvores. Claro, não é industrial, é mais familiar, né? Sim. E provavelmente o Ministério do Ambiente de lá está bem debilitado, né? Então, a cultura sempre foi mais voltada na parte de programas de conservação e preservação. No momento, todo o que é processo de fiscalização ambiental, que chamam vocês aqui, que a gente chama de supervisão, era muito forte, né? Era muito seguido. Então, chegou um ponto até que, dependendo do estado, as pessoas tinham medo de aproximar um parque nacional. Um parque nacional era extremadamente... Nossa, eu não posso tocar um parque. Impossível, não devo. Tem outros parques, né, que, pelo menos em Caracas, que é uma cidade como São Paulo, tem um parque nacional na frente, gigante, um dos primeiros parques do país, que praticamente está prístino, está intacto praticamente. E ele é vítima de uma pressão urbana muito grande. Então... as construções vão secando o parque e vão os ambientalistas e o governo nesse momento e dando para trás. Não, você não vai, você não vai, você não vai. Então, essa briga constante em Caracas
era bastante notória, né? Então, muitos ambientalistas, muitas pessoas com as universidades de lá, tinha muitas pessoas com muitas ideias bem voltadas ao esquema conservador. Hoje em dia, as pessoas não estão pendentes disso, né? Agora, tentei fazer alguns contatos para levar o tema de... vamos tentar recuperar o tema de mercado, vamos fazer algumas charlas, algumas palestras online, assim e tal. E eles me falam, não, aqui é difícil, porque estão talando os árvores da mesma cidade. Árvores, falando de mais de 100 anos, estão talando para um negócio, para qualquer outra coisa, para vender coisas, né? Então, realmente, ahorita eu acho que o tema de proteção e conservação realmente não está... Tem algum programa, mas deve ser muito, muito fraco, né? Agora. Entendi. Além disso, Venezuela tem muito potencial ainda. Os parques, temos 43 parques, a maioria deles estão em boas condições, né? Não estão perdidos ainda. Estão falando de áreas que não tem nenhum tipo de proteção, não tem nenhum tipo de controle, né? Aí é o que está o principal perigo. Que estão lá, mas estão, de certa forma, esquecidas, né? Exatamente, né? Tem locais que, historicamente, não são tocados, né? Ninguém mexe com ele. Por quê? Porque não vou fazer nada lá, não vejo nada produtivo lá. Esquece lá. Esquece lá. Então, tem lugares que são... Tudo que é turístico e aproveitável é bom. O que mais sofre é na parte da costa, pelo menos os manguezais, sofrem muito, porque a costa é turística e o venezuelano, não sei de onde tira muito dinheiro as pessoas que estão lá. Algumas pessoas têm muito dinheiro e eles gostam de fazer turismo. Então, talam os manguezais, talam outras áreas assim, né? Mas eu acho que deve ser muito, muito fraco aí. Tem muito desafio lá, mas o governo precisa resolver outras prioridades primeiro. E quem que é o mercado consumidor dessa, por exemplo, dessa extração de madeira? Está indo para onde isso? Tudo é exportado. Tudo exportado? Exportado ilegalmente, contrabando. É mesmo? A maioria dele é mesmo. Infelizmente, Sim. Caramba. é assim, né? Por exemplo, eu vivi muito próximo de uma situação que eu fiquei, nossa, estranho. Numa das aventuras que eu tive lá na PDVSA, eu tive que atender ou contribuir para atender um vazamento de óleo que foi ocasionado em Trinidad e Tobago, tá? Do extremo este. E foi tanto, ou foi a corrente de água levou tanto de mar, que chegou desde aqui, percorreu pelo menos uns 500 quilômetros. E chegou a um parque nacional, que é a Archipiélago de los Roques, e começou a contaminar alguns pontos aí. Isso, os ambientalistas, para mim, não foi muito significativo, mas para os ambientalistas era morte. A gente estava acabando com o parque nacional, né? Esse exagero aí que eles tinham aí. Aí a gente foi, porque a unidade de PDVSA que eu estava, era responsável dessa área também. Foi para os Roques, um parque, um paraíso dentro da Venezuela. Que bom. E aí, conversando com as pessoas, comecei a perguntar, de que vivem vocês aqui? Final de semana, turismo, e entre semana, pesca. Beleza, vocês vão e pescam, e vocês levam para Caracas, para os portos? Não, eu levo para Trinidad, levo para Aruba, levo para Curaçao. E por que vem? Porque aí um peixe me vale $15 o quilo, e em Venezuela vendo a 5 bolívares o quilo, que era $0,001. Então, e isso acontecia com a pesca, acontecia com a comida, acontecia também com produtos terminados. Tudo que era poucamente produzido no país era extraído do país por as redes de contrabando. E o governo não... Aí é na parte que todo mundo fica bravo com o governo não controlava. E sabe que está rolando e não sabe interfere. Que está rolando, os militares são os principais que estão trabalhando com essa parte, e então aí onde você fala muita coisa, mas você não faz nada. É um círculo de um mercado que poderia fazer essa economia circular internamente, acaba não acontecendo. Essa situação, depois que morre Chávez, tá? E que se perde a liderança do grupo, faz que todo mundo seja... Eu me viro como eu puder. E assim pensa todo mundo. Você tornou a sociedade muito individualista, né? Eu acho que é mais que individualista. Mais que isso, egoísta. Mais que é total egoísta. Uma anarquia. Eu comparo mais como uma anarquia. Por exemplo, chega um ponto em que o governo sempre vai defender o uso de nossa moeda local.
Pero as pessoas veem, o Bolívar não vale, eu uso dólar. E o governo penalizava todo mundo que usava dólar, e todo mundo, faz o que você quiser, eu te pago com os bolívares que você quer, eu sigo trabalhando com dólar. E levou tanto que a economia agora é uma economia dolarizada informalmente. Então... Olha, preciso fazer um curso para entender tudo que acontece lá, viu? O brasileiro não entende. O brasileiro não entende. Eu trato de, por exemplo, esse caso de inflação, de convertibilidade, não, que você tem que trocar uma moeda, você não pode levar cartão porque você vai ser tanto, vai ser diferente. Não entende, não entendi, não importa. Faça o que eu falo e pronto, acabou. O que você precisa. Mas voltando para uma das primeiras questões, que é o temor do brasileiro virar, de alguns brasileiros, de que o Brasil vire uma Venezuela. O temor se consolidaria se entrasse um ditador, um autocrata, e a gente já flertou com isso algumas vezes aqui no Brasil, que destituísse os demais poderes, né, o Congresso, talvez o Judiciário, enfim, e dominasse isso tudo. E você disse que essa na tua opinião, é um paralelo que não pode ser feito entre Brasil e Venezuela, que é algo diferente. Você acha que isso não poderia acontecer no Brasil? É que o caso de Venezuela é que todo está estatizado, principalmente, e quando o governo não tem dinheiro, aí o socialismo é malo. Entende? Então, se eu sou dono de tudo, e eu recebo dinheiro, e eu te dou dinheiro, e te mantenho a ti, isso não é malo. Te vou dar um exemplo. Na época de meus pais, que falavam eles, eu não vivi nessa época, que eles conseguiram $1 era complicado. Por exemplo, comprar dólar para eles era impensável. Pegar um avião era extremamente caro. Estou falando dos anos 80, 90, né? Que nessa época era muito caro tudo. Na minha época, quando eu comecei a trabalhar, Venezuela tinha tanto dinheiro que o Estado permitiu, você pode comprar dólar. Você tem uma taxa fixa pelo governo até um certo limite. Você precisa mais desse limite? Paga outra taxa, que é feito pelo banco. E todo mundo comprava. Em esses 2, 3 anos que o governo fez isso, todo mundo viajou, fez negócio, fez contrabando, todo mundo estava contente. Mas estou aproveitando do governo. Este governo é bobo. Este governo, eu faço com ele, eu tiro dinheiro. E pessoas compraram casa, aproveitando esse benefício que o governo dava. E assim, quando o governo começou não posso te dar todos os dólares que você quiser, porque eu sou o único que está trazendo dólar para vender. Se você quer dólar, fale à empresa privada e compra os deles. A empresa privada não queria trazer dólar. Esse esquema que vocês têm aqui, que tem uma bolsa de valores, e as pessoas trazem dólares e fazem essa troca aqui, na Venezuela não existe. Perfeito. Nunca existiu. Então, porque o empresariado sempre ficou acostumado que PDVSA traz os dólares e eles compram os dólares de PDVSA. E os dólares que eles fazem das poucas exportações, eles não retornam, eles ficam fora. Não sei se mais ou menos me estão entendendo. Eu estou entendendo. Na verdade, o contra-argumento para esse temor de virar uma Venezuela, e eu tô muito incomodado de falar isso todas as vezes, mas é a defesa de que as instituições fortes que já se provaram fortes, inclusive, né? Então, as instituições, a própria instituição do comercial, a organização econômica e estrutural, judiciária e executiva do país, não permite isso. Ao mesmo tempo que eu percebi em você, quando você falou, na verdade, a transição do governo Chávez para o governo Maduro, não sei se foi uma impressão errada minha, mas eu percebi que houve um certo ressentimento porque, de alguma forma, as políticas sociais que você enxergava no governo do Chávez eram benéficas de alguma forma para fazer com que a população, de fato, não passasse tanta necessidade. Sim. Então, talvez aqui, em resumo, não sei se você concorda,
uma mistura das duas coisas, instituições fortes, uma economia não lastreada totalmente no Estado, mas ainda assim uma política social avançada é o caminho que... É que tem que ser, porque o Estado não pode desassistir às necessidades. O Estado tem que ser o mediador das necessidades das pessoas, né? Eu não conheço sua história completamente. Ele tem que ser um segurador das garantias básicas das pessoas. Tem que ser um fiscal, de alguma maneira, né? Não conheço a sua história, mas eu percebo, em pouco tempo que tenho aqui, que as instituições, problemas mais, problemas menos, são bastante fortes, né? Pelo menos seguem umas regras, tem certa independência de critério, né? Eu vejo que muito brasileiro fala que aqui tudo é político, que tudo é corrupção. Eu vejo que as pessoas têm certa independência de critério político, né? Você tem um congresso que um período tem mais de uma ideologia e outro tem de outro, mas ainda debatem, né? A menos que todo mundo fique combinado em um ponto e todo mundo faça eu acho que muitas vezes tem menos interferência do que a gente acha que tem. Parece que a gente provoca no debate uma interferência que de repente nem existe do Estado, né? Exatamente. Então, eu vejo que... e também depende muito do fato do respeito e falamos da integridade das Forças Armadas, né? A história em América Latina, do resto, falou que as Forças Armadas são um papel importante aí. Por isso, ter um presidente militar é complicado. É muito complicado, né? E que os militares não respeitem o presidente civil é pior ainda. Em fato, para não ir tão próximo, né? Um pouco mais longe. Foi o caso do Chile, com Allende, né? Os militares não aceitavam, apesar de Allende ser reconhecido, relegitimado, porque ele dava uma necessidade. Não é que ele não é socialista porque ele está planteando, sino que ele está dando uma necessidade à maior parte da população. Claro. Tá? E ele ficou, e ele ganhava constantemente. Mas tinha um grupo de interesse que pessoa fazer uma publicidade, algum tipo de marketing, falando de que isso que ele estava fazendo era o errado, porque eles estavam deixando de receber todos os benefícios que recebiam antes. Não é que não recebiam os benefícios. E então terminou em que a classe militar, que na Venezuela temos um ditado, povo não muda governo, é o militar. Se o militar não está com o povo, esquece, o povo nunca vai tentar mudar o governo. Que é o que está tentando ser agora. Quantos intentos de golpe intentaram dar na Venezuela e nenhum funcionou. Nenhum funcionou porque não tem militares. Nenhum funcionou. Depende disso, né? Na Venezuela pelo menos depende muito. Aqui eu vejo que os poderes ainda são bem... Tem certa independência. Né? Mientras se mantenha essa independência, a gente pode mudar, digamos, certo respeito. Né? Aí, por isso que eu acho que também, por esse ponto de vista mais ideológico, é como difícil, né, realmente. Conheço da história de vocês que passaram um período de ditadura bem traumático, né? Por muito tempo. A Venezuela nunca passou por um período assim. Nossa última ditadura militar foi nos anos 50 e todo mundo adorou essa ditadura militar. Porque foi realmente uma ditadura. Foram 6 anos de um grande crescimento econômico. Todas as estruturas civis e econômicas e industriais atuais foram dessa época. Então, esse ditador foi que realmente fez crescer Venezuela em essa época. Então, você vê até um erro de interpretação e comparação das pessoas. É legal ouvir isso na visão de um venezuelano como Alejandro, que muitos enxergam a ditadura militar que a gente viveu aqui, comparando com Chávez e com Maduro na sequência, né? Não. E não tem nada a ver. Eu não sou, não. Não, acho que eu entendi o oposto. Que, na verdade, as pessoas aqui, elas têm medo de ter uma ditadura. Entendi. Né? Entendi. Comparando com algo que a gente já viveu, de viver de novo, que seria uma Venezuela, é uma bagunça. A questão de Chávez não impôs nada. Chávez, ele foi muito político, na verdade. Ele foi pelos canais regulares, ele fez um referendo, ele fez todas essas mudanças. De novo, falei ao começo, Chávez nunca mentiu nada no seu plano político. Nunca sempre falou deixou nada. Claro. Mas você não classificaria o governo de Chávez como um governo de ditadura? Não, eu acho que não. E de Maduro?
Tampouco. É anarquista. Você tem que ter claro uma coisa. Falam que é ditador porque todos que estão protestando contra esse governo, eles destroçam parte da cidade e a polícia militar, como vocês têm acá, vai controlar esses pontos. Tá. Em essa batalha, em essa guerra que tem aí, vão sair tanto polícias feridos como pessoas também. Mas e a falta de liberdade de expressão, a falta de a repressão à oposição, isso daí não existe? Ou seja, existe um debate democrático no sentido de eu posso me opor ao que está sendo colocado lá, democraticamente, sem sofrer nenhuma sanção? Você pode. Você vê alguns youtubers, eles falam que são perseguidos políticos. Não tem um caso próximo, mas é o que eu vejo aí, né? Sempre tem um ponto de discussão e tem um contraponto. Eu não vi, eu não conheço. Não quero falar que quizá nesse momento não exista, né? Tem muito tempo fora. Que realmente existe uma perseguição política, né? Que é uma perseguição para mim uma perseguição política que você ameaçado, né? Que a gente vê no filme, que você é jogado fora e tal. Mas eu vejo todos esses periodistas falando de qualquer ponto. Ninguém é perseguido não tem censura, esse tipo de coisa. Eu percebo que não. Tá. Assim que passa? Na Venezuela existe um conceito de informação veraz. Que é informação veraz? Você tem que falar a coisa que é certa. Se você fala errado, você lança um fake news, a pessoa te pode demandar. Então, eles têm a costume de falar, antes falava mais que agora, muita fake news do governo. O governo ia, denunciava e mandava, você está faltando com a lei. E eles iam contra as escolas de periodismo, você tem que entender o conceito de informação veraz. E aí isso começou a criar um processo de censura. Por que censura? Porque eles não queriam, eles queriam trabalhar com muitas exagerações nas notícias. Aí um caso de... Há uma questão de quem define o que é verdade também, né? Mas, por exemplo, eles falam, você está falando isso? Quais são suas fontes? Ok. Não tem fonte? Não, então você está falando que é mentira. Por exemplo, um caso particular. Lá tem um deputado que foi vice-presidente da República, em um tempo com Chávez, se chama Diosdado Cabello. Ele é muito famoso. Então, ele entrou em uma briga legal com um periódico histórico, se chamava El Nacional. El Nacional lançou uma notícia denunciando que Diosdado Cabello era o dono da metade do país, de uma grande quantidade de bens aí. Diosdado Cabello falou, você está falando isso? Presente provas. Passaram 3 meses e não conseguiram provas. Vamos à justiça. Vamos à justiça porque eu quero que você apresente provas que você está falando. E eles não conseguiram demonstrar o que eles estavam falando. Não conseguiram demonstrar, ok, agora eu vou meter uma denúncia e eu quero ser indenizado. Então, ele também é um personagem, né? Porque a indenização que ele pediu foi tanto que ele terminou tirando o prédio dele e o Nacional desapareceu. Mas foi algo feito Conseguiu fechar o jornal. Conseguiu fechar através de um processo legal, porque eles não conseguiram demonstrar que ele era dono do meio país. Mas essa é a discussão que a gente está tendo hoje no Brasil, né? Que falam que, na verdade, para muitas pessoas, a liberdade de expressão, inclusive, inclui você falar verdades ou mentiras. Muita gente está achando que fiscalizar as fake news é uma espécie de censura. Né? Enfim, esse é um debate para outro episódio até. Você não pode cobrar... eu sou da ideia que você não pode falar que as coisas não são certas, né? Você não consegue provar. Nesse ponto eu concordo contigo. Quizás não tem por que divulgar as fontes suas publicamente, porque é uma questão de confidencialidade, mas você não pode falar questões que não são certas. Pelo menos pelo fato, pela minha formação técnica, eu não posso falar algo que não tenho suporte. Sim. Jornalismo, não sei, aí entro nesse tema mais humanístico, né? Mas você não pode falar questões que não são certas, né? E se você fala coisas que não são certas, eu, que seria o afetado, tenho direito a pedir contas a você. E você me tem que dar essas contas. Não, isso aqui não existe. Você pode mentira. falar o que você quiser.
Aqui não, isso não existe realmente. Lá também, mas você tem que ter cuidado também, porque não pode falar muito fake Não, news. eu acho que a gente, nesse ponto, comparando com vocês, eu acho que a gente deveria ter mais cuidado aqui, ter uma fiscalização maior. Mas enfim. Sim, mas esse termo foi inserido na Constituição do ano 2000. Tá. E desde 2000 estão brigando por esse termo. Já estão acostumados, já, bom, nem modo. Tudo tem que ser veraz. E isso ajudou muito a diminuir muito a fake news. A desinformação. Claro, né? as redes sociais é difícil controlar, mas tudo que são meios registrados pelo Estado, ou seja, a empresa privada, muitas poucas vezes, é dono de alguma coisa. Todo é um benefício do Estado. O Estado faz a construção e dá em concessão. Sim. Se você vai usar meu espaço, você tem que aceitar as minhas regras. E minhas regras são essas. Se você não quer, vai para a parte privada. Vai para trabalhar em TV a cabo. Vai pela internet. Que ainda não temos regulação. Falando nisso. Muita coisa. Posso fazer uma Claro. última pergunta? Você pretende voltar para Venezuela ou você já se acostumou às praias de São Paulo e ao carnaval de São Paulo? Ao carnaval e as praias não. As praias, eu digo da cidade de São Paulo, não do estado de São Paulo. Você falou no começo que a tua imagem era Rio de Janeiro. E aí, como é que tá? O Brasil tá... Você fica no Brasil? Fico. Eu já... Tá bem recebido? Foi bem recebido? Sim, fui bem recebido aqui. Realmente eu vejo o Brasil... já passou um tempo, já que realmente queria trocar algumas coisas, antes de ter que sair obrigadamente, de tentar algo fora, né? De outro tipo de experiência, outros contatos, né? E com o Brasil estou conseguindo várias coisas interessantes, né? Mas eu gostaria de voltar, quizás mais para frente, mas mais que para ficar, para aportar lá, né? Gostaria de voltar, porque eu aprendi isso, quero aplicar aqui. É o que realmente quisiera, né? Pero vamos ver como é a questão política. É difícil tocar, porque não é prioridade, por enquanto. Vamos ver as eleições em 2024. Vamos ver se traz alguma mudança. Ojalá que traga alguma mudança. Pero o dificulta, né? Eu tenho, até por esse preconceito, para a gente fechar aqui numa vibe melhor, eu acho que a gente vai muito pouco a Venezuela. Você recomenda algum passeio turístico do brasileiro conhecer a Venezuela? Tem uma lista. É? As Fala algum praias, aí, vai. Pra Isla gente... de Margarita, Archipiélago de los Roques, Isla La Tortuga. Vamos colocar Los tudo na Médanos de descrição, Coro, vamos inspirar, vamos invadir a Venezuela Península agora. de Paraguaná, el Catatumbo, que fica no sul, suloeste. Mérida, que é a região dos Andes, né? Tem uma pequena porção dos Andes, tem montanhas de 5.000 metros. Canaima, que é muito parecido com o Amazonas aqui, Sim. vocês aqui, Roraima também. Tem um monte. Posso dar Olha uma só, lista. tá vendo? Posso dar uma lista. Precisando ir pra lá é só procurar o Alejandro. E o próximo episódio com a Alejandra vai ser só dicas turísticas e... Turística. Boa. Obrigado, Alejandro, por obrigado vir a até aqui ao vocês. nosso estúdio. Parabéns pela trajetória aí, sempre muito voltada, preocupado com o meio ambiente, com o ser humano. Desejo muito sucesso e sempre muito bem-vindo aqui no nosso país. Obrigado. E obrigado a você que acompanhou aí mais um episódio do Para e Ponto. Não se esqueça, se inscreva no canal, deixe seu like, comentário, sugestão. Ficou alguma dúvida? Deixa aí no comentário que a gente faz questão depois de mandar para o Alejandro responder. E também a gente fica aqui à disposição sempre para atendê-los. Né, Flavião? Isso aí. Então é isso. Até o próximo episódio. Eu sou o Fernando Tuller. Eu sou Flávio Ferlini Salles. Esse é o Para e Ponto. A gente se vê, pessoal. Até lá.